Sabe aquela frase, a morte e a vida estão no poder da língua? É uma ideia muito poderosa. E ela vem de um texto bem antigo, cheio de enigmas. Hoje, a gente vai tentar desvendar um dos seus capítulos mais fascinantes, o capítulo 18 de Provérbios. Vamos começar com o coração do capítulo, o versículo que talvez seja o mais conhecido de todos. Uma frase tão forte, mas tão forte, que moldou a fé de milhões e milhões de pessoas ao longo da história. Bom, e qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai mergulhar no poder das palavras. Depois, vamos nos perguntar se não existe um significado mais profundo. Daí, vamos entender o livro como uma antiga coleção de sabedoria. Ver como isso afeta as ideias sobre amigos, família e tradução. Analisar o dilema de um presente e, por fim, entender por que esse é um texto que respira. Ok, vamos lá. Para começar, vamos explorar a interpretação mais famosa, aquela visão mais motivacional desse versículo tão potente. Então, a visão mais popular encara as palavras como ferramentas que literalmente moldam o nosso mundo, quase como se fosse uma lei espiritual. A ideia aqui é que a nossa fala pode abrir portas de bênção ou, pelo contrário, fechar caminhos. Basicamente, que a gente cria nossa própria realidade espiritual com aquilo que a gente diz. Mas será que é só isso? Vamos agora dar um passo adiante para uma perspectiva mais crítica e ver como o quadro pode ficar bem mais complexo. Isso levanta uma questão fundamental. Será que esse versículo quer dizer que as nossas palavras têm um poder inerente, quase mágico, para criar circunstâncias do nada? Ou será que existe outra forma de ler isso? E é aqui que a gente encontra a tensão central. De um lado, tem a confissão positiva, que é uma doutrina que acredita que as palavras têm sim esse poder de criar a realidade. Mas do outro lado, tem uma leitura que olha para o contexto. E essa leitura foca nas consequências sociais e relacionais da fala. Ou seja, no impacto real que uma fofoca, um encorajamento ou uma discórdia podem ter. Essa segunda visão argumenta que o capítulo não está falando de mágica, mas sim dos efeitos bem práticos da nossa fala nos relacionamentos do dia a dia. Para a gente conseguir entender por que essas duas leituras são possíveis, a gente precisa dar um passo para trás, sabe? Ampliar o foco e olhar para o livro de Provérbios como um todo. E um ponto-chave está na palavra hebraica original para provérbio, machal. Como a gente pode ver, ela significa muito mais do que só um ditado popular. Pode ser uma parábola, um enigma, um discurso inteiro. Isso já nos dá uma pista de que não estamos lendo apenas frases de efeito, mas peças de um quebra-cabeça literário bem sofisticado. Uma ótima metáfora para entender isso é pensar que Provérbios não é um livro só, mas uma antiga biblioteca. É isso mesmo, uma coleção de várias coleções, com diferentes vozes e perspectivas que foram reunidas ao longo de séculos. E a própria estrutura do livro mostra isso. É uma verdadeira antologia. Tem poemas, provérbios que são atribuídos a Salomão, e tem até seções que são muito parecidas com textos de sabedoria de outras culturas, como o do Antigo Egito. Isso prova que não é um livro com uma voz única, mas um coro de perspectivas diferentes sobre o que é sabedoria. Agora, com essa nova lente, vamos aplicar essa ideia a outros versículos do mesmo capítulo para a gente ver essa complexidade toda em ação. Olha que exemplo perfeito! A forma como um tradutor escolhe as palavras pode simplesmente inverter o sentido de um provérbio. Em uma versão da Bíblia, ter muitos amigos é um problema, um perigo. Em outra, é motivo de festa. Isso mostra como é difícil, né? Como é complicado a gente bater o martelo e dizer que só existe uma interpretação correta. E isso nos leva a uma regra de ouro para ler provérbios. Eles são princípios gerais, não garantias divinas. E isso fica muito, mas muito claro quando o assunto é família, como a gente vai ver em outro versículo famoso desse mesmo capítulo. Aqui a gente vê que o livro oferece um leque de observações sobre a vida, não uma fórmula mágica. Um provérbio diz que achar uma esposa é uma coisa boa, mas logo depois, em outro capítulo, o livro alerta que é melhor morar no deserto do que com uma esposa briguenta. O texto se contradiz? Na verdade, ele faz isso de propósito, para forçar quem lê a usar a sabedoria e discernir quando cada princípio se aplica. Agora, vamos para um dos versículos mais desafiadores do ponto de vista ético, para ver como isso nos ajuda a construir uma noção mais robusta de sabedoria. Numa primeira leitura, isso soa como uma defesa do suborno, né? Dê um presente e consiga o que quer. Mas, quando a gente mergulha no cenário ético da Bíblia como um todo, a situação fica bem mais sutil. O texto, na verdade, está reconhecendo a realidade de um mundo que não é perfeito.
A verdadeira sabedoria não está numa regra simplista de pode ou não pode, mas na distinção. Qual a diferença entre um presente e um suborno? Um suborno busca um resultado injusto. Já um presente, num sistema corrupto, pode ser o único jeito de se conseguir um resultado justo. A intenção por trás da ação é o que conta. E então, o que a gente aprende com tudo isso? Qual é a grande lição de Provérbios 18? Esse texto antigo que, de alguma forma, ainda respira? O que a gente descobre é que o grande poder de Provérbios não está em dar respostas fáceis, mas em nos treinar para pensar. A sua complexidade, as suas contradições, isso não é um defeito, é o próprio mecanismo que nos desafia a desenvolver a verdadeira sabedoria. No fim das contas, Provérbios 18 parece nos deixar com essa pergunta. O que é a verdadeira sabedoria, afinal? É ter todas as respostas prontas? Ou será que é continuar fazendo as perguntas certas? Fica aí um convite para um diálogo que atravessou milênios e que continua mais vivo do que nunca.